A nossa própria voz, ela assusta, dá medo, por isso que a gente vive o tempo todo no externo. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas inspirações e algumas reflexões relacionadas a esse assunto, para que você possa expandir a sua consciência e as suas visões e percepções sobre si mesmo e sobre a sua própria vida. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Paloma Ramos e esse é o canal Quem Eu Sou, uma página onde você encontra diversos assuntos sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano e reconexão espiritual. Se você gosta desse tipo de tema, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. E nesse vídeo eu quero trazer algumas reflexões que te coloquem num lugar de questionamento, para você se questionar o porquê que é tão difícil você acessar a si mesmo, você acessar as suas emoções, o seu campo mental, as suas questões e conflitos internos, o porquê que é tão difícil expressar as coisas de dentro para fora, as coisas que fazem mais sentido para você e muitas vezes você não consegue colocar para fora, você não consegue expressar para o mundo, expressar para os outros. O porquê que é tão difícil você ficar sozinha consigo mesma e lidar de uma forma mais natural, mais genuína e até mesmo divertida com o silêncio, por exemplo. Então, quando eu falo que a nossa própria voz assusta e ela dá medo, eu falo isso porque nós estamos muito desconectados da nossa essência, da nossa alma, e a gente está muito identificados com a nossa personalidade humana. Nós fomos criando uma personalidade, né, conforme a gente foi ficando adultos, e a gente foi criando personagens para cada situação que a gente passa no nosso dia a dia. Um personagem que atua no nosso trabalho, um personagem que atua na nossa casa com os nossos pais, um personagem que atua com os nossos amigos, e a gente vai se identificando tanto com essas situações e com esses personagens, com os roteiros e tudo mais que a gente tem que representar e expressar em uma certa forma de estrutura que não pode ser muito modificada, tem que estar sempre num padrão, que a gente acaba se esquecendo como realmente somos, que a gente acaba reprimindo cada vez mais a nossa alma de se expressar, de falar por nós, de contribuir no mundo por nós. E quando essa voz da alma ela fala, ela é muito certeira, ela vem cheia de propósitos, ela vem cheia de sonhos sem medos, então ao mesmo tempo ela vem com muitos desafios, porque ela não tem medo de seguir em frente, ela não tem medo de se desenvolver, na verdade é isso que ela quer. E aí a gente tem medo de abrir esse espaço, a gente tem medo de acessar essas vozes interiores. Muitas pessoas afirmam que elas não têm intuição, que elas não são pessoas intuitivas. Na verdade, aqui a gente encontra dois tipos de situações, né? Aquela situação do qual o caminho de conexão com a espiritualidade dessa pessoa, ele tá tão enfraquecido que ela realmente não consegue receber, ela não consegue acessar os sinais que a alma dela está enviando. Isso pode acontecer, mas tem o segundo caso, que é um dos principais e é o que mais acontece, é que a pessoa ela está recebendo esses sinais, ela está recebendo chamados o tempo todo, insights o tempo todo, mas ela não confia. Ela não acredita, porque ela tá tão conectada com o externo, ela tá tão identificada com os personagens que ela vive, e em cada lugar a gente acaba vivendo com características diferentes, com personagens diferentes, que muitas vezes a gente não bota fé no nosso eu, na nossa real essência, o que a gente pode transbordar para o mundo. E aí a gente carrega e consegue observar muitos outros seres humanos também carregando essas sensações de que eu não sou o suficiente. Eu nunca vou ser bom o bastante. Sempre vai ter alguém melhor do que eu, fazendo mais do que eu, fazendo de forma mais rápida, fazendo de forma mais natural. Essa desconfiança do nosso próprio potencial.
a desconfiança daquilo que eu realmente sou e daquilo que eu realmente posso fazer, da forma que só eu posso fazer, e confiar nisso de forma muito genuína, saindo dessas camadas, dessas frequências destrutivas da comparação, do julgamento, da autoanálise de uma forma tão crítica. Quando nós éramos crianças, a gente conseguia ser muito mais espontâneos, né? Muito mais certeiros, mais cheios de sonhos, sem medo. A gente simplesmente queria, a gente simplesmente sonhava, a gente não tinha essa autoanálise, essa autocrítica de que isso é pra mim ou não é pra mim. Quando mamãe e papai falava pra gente que não dava ou que não era possível, a gente simplesmente queria. Como assim eu não posso ter? Eu simplesmente quero. E aí a gente foi crescendo e fomos sendo moldados, podados, né? E colocados dentro de uma estrutura daquilo que é ou não é pra gente, daquilo que serve ou não serve pra gente, daquilo que faz parte da nossa realidade ou não. A gente foi aprendendo a julgar, a analisar, a criticar cada vez mais. E aí a gente se encontra nesse lugar hoje onde a gente não consegue mais acessar essa criança interior, onde a gente não consegue acessar mais essa naturalidade, essa espontaneidade, esse lugar de infinitas possibilidades do meu ser. Eu estou o tempo todo com medo do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão achar, do que vão criticar, dos julgamentos que eu vou ter. Então eu estou muito, muito preocupada com o meu externo, com a minha aparência, com aquilo que eu estou entregando para o mundo, só que eu não estou observando isso de dentro para fora, e sim de fora para dentro. E isso é a forma mais errônea da gente se comunicar com o mundo e da gente expressar vida neste planeta. A gente começou a fazer a coisa de uma forma inversa e agora a gente precisa quebrar muitas barreiras, baixar muitas barreiras e começar a fazer este trabalho interno, que é a prática do autoconhecimento, que é essa busca do nosso desenvolvimento como humanos, como pessoas, buscar a nossa reconexão com a nossa espiritualidade. Porque não tem jeito, nós não nascemos humanos, né? Nós éramos algo antes disso, nós éramos um espírito, uma alma, num campo mais sutil, que aceitou vir para essa experiência humana. Então tem um exercício que eu sempre faço em momentos que eu tô muito perdida, que eu vejo que eu tô muito nesse lugar de insegurança, de comparação. Eu sempre coloco a mão no centro do meu peito, eu olho para cima e eu peço, alma, eu preciso da sua ajuda aqui e agora. Todos os dias, quando eu não me sinto na minha máxima potência, ou até mesmo nos dias que você se sentir bem, você pode fazer essa pergunta também logo no início do seu dia. Querida alma, que energia eu preciso para viver o meu dia de hoje? E aí, quando você vai abrindo esse espaço para você se ouvir, para você ir acessando esse interno, você vai também se dando a oportunidade de curar muitas energias que estavam estagnadas, que estavam bloqueadas no seu inconsciente, no seu piloto automático, nos seus vícios comportamentais do dia a dia. Quantas coisas a gente não gosta na gente, que a gente não gosta nas nossas reações e a gente quer mudar, mas a gente não consegue. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudar ainda estando muito identificado com os personagens, muito identificados com as situações, com os cenários que a gente tem que interpretar e viver no nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente não consegue ter momentos só com a gente, ter momentos de silêncio. E quando a gente sempre liga uma televisão, a gente liga uma música no Spotify, a gente coloca um podcast para ouvir, a gente coloca alguma coisa no YouTube, a gente liga para uma amiga. A gente sempre busca mais alguma coisa para preencher esse espaço externo, porque quando você fica ali sozinha, você começa a ver que você tá pensando em tanta coisa, e aí isso começa a te assustar e você não quer acessar tudo isso. Só que primeiro a gente precisa acessar esse turbilhão de coisas e se colocar nesse lugar de observadores de nós mesmos. Porque quando você começa a observar,
você começa a se colocar nesse lugar de não identificação. Você entende que esses pensamentos, eles estão ali, eles existem, né? Mas você não se identifica com eles, você está observando tudo aquilo, né? Você está assistindo tudo aquilo. E aí, esses pensamentos, eles são passageiros, eles vão passando, e daqui a pouco, de uma certa forma, eles são a expressão do seu próprio ser, né? Então, daqui a pouco você vai chegando a essa pureza, a essa profundidade do seu ser. Os pensamentos mais supérfluos do dia a dia, de preocupações, de inseguranças, eles vão passando e você vai acessando outros pensamentos, às vezes preocupações mais profundas que estão abaixo dessas das rotinas do dia a dia, do trabalho, dos problemas com o namorado, com a namorada, e aí você vai acessando mais e mais a base, as profundezas, e aí você vai dando espaço para esse ser se expressar, e aí você não fica só na camada dos problemas, você não fica só nessas frequências de preocupação e de comparação, você vai acessando uma outra camada, que é a da confiança, que é a daquela que vê todo o caos, que vê tudo que está desorganizado, mas ainda assim tem uma calma, tem uma esperança, tem uma confiança, tem uma outra forma de solução. Ela começa a vir com soluções, ela sai dessa frequência, dessa camada de somente problemas, de um lugar de vítima, ela começa a acessar um outro lugar de soluções, de novos direcionamentos, de novas percepções, e é isso que a gente precisa para viver uma vida mais harmônica. A gente precisa de novas visões, de novas percepções, de uma nova consciência, né? Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, por isso que eu sempre trago nos meus trabalhos, que eu faço esse trabalho interno para que haja uma expansão de consciência. O que é essa expansão de consciência? É você acessar muito mais do seu ser. É você acessar os seus campos mais sutis, o seu campo emocional, o seu campo mental, o seu campo espiritual. É você acessar tudo isso e não só o seu campo físico, não só a sua versão humana, porque você não é só a versão humana, né? Então é preciso ter esse acesso e essa visão desse ser integral, por inteiro, né? E a partir do momento que a gente começa a acessar esse ser, a gente começa a abrir espaço para essa voz falar. E aí, quando essa voz fala, no começo muitas vezes assusta, muitas vezes a gente não confia, a gente desconfia, e aí a gente vai entendendo, observando cada vez mais e se abrindo cada vez mais e se harmonizando com a gente mesmo e se conectando novamente. Aquele fio que nos conecta à nossa alma, ele vai se potencializando. E aí a gente vai acreditando cada vez mais nos insights, nas intuições, naquilo que a gente traz como potência, porque a gente traz muitos saberes dentro de nós e muitas vezes a gente fica procurando no externo, porque a gente não confia aqui. Então eu espero que esse vídeo abra esse espaço de questionamento para você questionar como está sendo esta relação com você mesmo, como que você está se permitindo comunicar, o que você está comunicando no mundo, né? Você está comunicando só a versão humana, só os personagens que você foi criando conforme você foi crescendo e tendo essa vida adulta. Você está permitindo compartilhar, comunicar o que você realmente sente, o que você realmente quer. O que você realmente quer falar, o que você realmente quer fazer, você consegue falar isso? Você consegue botar isso para fora? Porque isso é preciso. Só assim a gente vai começar a viver num mundo mais harmônico. Quando todos os seres humanos começarem a acessar mais essa voz interna dentro deles e se expressarem muito mais tranquilos, sem críticas, sem julgamentos, né? Eu vejo que a sociedade ela tá tão pesada porque as pessoas elas não têm uma relação boa nem com elas mesmas. Consegue perceber? Então eu espero que esse vídeo tenha sido uma inspiração para você e que abra mesmo esse lugar de questionamento aí. Gratidão imensa por você ter ficado até aqui e nós nos encontramos num próximo vídeo.